E aí, como é que você está? Faça uma excepcional noite. Hoje estava caindo o mundo de madrugada, então eu guardei o momento da corrida agora para noite. Acho que eu já comentei com você que era uma das coisas que eu mais abominava. Inclusive, brincava muito e dizia que quem me convidasse para fazer atividade física perdia a amizade. Eu disse isso por anos na minha vida. Mas é muito interessante o que você aprende a respeito de outros elementos da vida quando você começa a impor desafios para as suas limitações físicas, né? Eu compartilhei com você que eu coloquei um objetivo de conseguir correr 5 km até o final deste ano. E no dia 1º de janeiro, quando eu consegui correr 400 metros. E ontem eu tinha atingido 2 km 750. Hoje eu atingi 4 km 300. Foi um salto bastante expressivo, porque eu descobri que eu estava correndo com os braços da forma errada. Não sabia que isso era um fator influenciador, eu não pesquisei nada, né? Eu só comecei a correr. Mas uma pequena diferença na posição dos braços, né, fez toda a diferença. E tem uma reflexão interessante nisso, né? Se você se disciplinar, pensar que tudo que você descobre a respeito do seu corpo, da maneira que você funciona, ele é um indicativo de outras coisas, né, a respeito de quem você é. Essa é uma ferramenta de autoconhecimento muito interessante. Então, certamente se isso acontece no aspecto físico, em algum aspecto emocional também. Às vezes você está com toda a capacidade, todo o fôlego, mas tem um detalhe que quando você mudar vai fazer toda a diferença. Então é interessante de se pensar sobre isso, né? Uma coisa interessante que eu descobri adentrando este universo aí de corridas e corredores é que o seu pulmão e o seu coração, eles se fortalecem muito antes do que os seus músculos. Então, o condicionamento físico, no sentido de o fôlego, né, ele vai se desenvolver, ele vai estar apto a aguentar muito mais do que os seus músculos aguentam. E, novamente, existe uma analogia interessante aí. Quer dizer que a sua energia vital para fazer certas coisas, ela também se desenvolve muito mais rápido do que o seu preparo estrutural para fazer. Então, é meio óbvio, né? Mas aquilo que nós fazemos ao longo de toda a nossa vida, ele tonifica os nossos músculos emocionais e toda essa parte de desenvolvimento humano mesmo, né? Então, às vezes você começa a entrar em contato com novas informações, novos desafios, e você sente, é quase como se fosse físico, mas você sente a sua capacidade mental expandir de uma forma extraordinária. Mas você ainda não tem a resistência, ainda não tem a disciplina para que você sustente essa nova vida, né? Eu gosto muito, quando estou explicando a respeito de oratória, falar sobre o estado de flow. Se você nunca ouviu falar disso, é interessante que você pesquise. O flow nada mais é do que um fluxo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já experimentamos o estado de flow. É um estado que é aquele estado que você tem quando você não percebe a hora passar. Você já teve uma situação assim, que de repente você olhou e falou, meu Deus, passaram-se várias horas e eu nem comi, né? Ou você estava conversando, estava num ambiente que era agradável para você e você vai longe assim e nem percebeu o tempo passar. Imerso numa atividade, num livro, num filme, né? E é muito interessante que existe um gráfico que explica o funcionamento do estado de flow. E basicamente assim, de uma forma bem simplista, né? Você tem algumas coisas que medem, por exemplo, o esforço que você emprega em algo e a dificuldade que aquilo tem. E aí, a depender de onde você se encaixa no gráfico, é o seu estado emocional. Então, vamos supor que eu estou fazendo uma atividade que requer muito pouco esforço e que eu tenho pouca habilidade para fazer aquilo. É uma coisa deprimente, né? Então, você não precisa usar uma capacidade extraordinária sua, né? Pouca habilidade,
e aquilo não é difícil. É as coisas que são morosas de se fazer, né? Imagine se eu falar para você, olha, eu preciso que você carimbe aqui 800 folhas de papel. Só carimbar aqui no cantinho. Você não precisa de uma habilidade complexa para isso. E nem é algo que te desafia, né? Então é uma coisa que vai ficar morosa, pesada, difícil, chata, né? Quando você tem algo que você precisa empreender muita habilidade e a complexidade é muito grande também, você acaba ficando um pouco ansioso. Se você precisa colocar muito nível de habilidade, mas aquilo tem um nível de desafio um pouco menor, você tende a ficar um pouco mais relaxado. Enfim, o estado de flow é quando você alcança um equilíbrio, que você precisa colocar um esforço consciente e que aquilo tem algo que te desafia, mas não parece impossível. Então, reflita e pense, quando foi a última vez que você teve essa sensação do flow? Ela vai ser um indicativo de como é a sua habilidade naquilo. E quando eu sugiro que, né, você se aprofunde olhando o gráfico, né, tirando as suas dúvidas a respeito disso, mas quando você começa a colocar essa lente e tudo que você enxerga, você percebe esses dois parâmetros, né, quanta habilidade eu preciso colocar e qual é o nível de desafio, você vai conseguir perceber que tem muitas coisas na sua vida que você se desanima de fazer porque elas não te desafiam. E como esse estado de flow nos prova, quando nós não temos desafios, a gente tende a ficar apático, deprimido e tem muita coisa que você deixa de realizar, né? Então, é por isso que crianças que têm uma inteligência extraordinária, se elas não são desafiadas na escola, elas tendem a ser os piores da turma. O Einstein mesmo é um exemplo clássico disso, né? Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu a história de que os professores achavam que ele tinha algum tipo de deficiência e, enfim, colocavam toda uma pressão que ele nunca ia ser nada na vida, porque ele tinha notas péssimas. Mas é porque realmente ele tinha uma capacidade muito extraordinária e não era desafiado. Isso não é bom. Muita gente que fala de não vou nem dizer de desenvolvimento pessoal, mas de autoajuda, né? Que tem uma diferença bem grande. Desenvolvimento pessoal, as pessoas falam coisas que você nem quer ouvir, né? São coisas que, às vezes, são aquela porrada doída, ardida, que você precisa comer com farinha e mudar a sua vida. A autoajuda é um carinho quando você não está muito legal, né? Não vou dizer que é inútil, mas talvez seja o mesmo caso da motivação. É só para tirar você de onde você está. Não vai te levar onde você precisa chegar. Mas o que eu quis dizer é que nesse âmbito aí, nesse preâmbulo da autoajuda, muita gente fala da zona de conforto, que você não pode ficar na zona de conforto, tem que sair da zona de conforto. A zona de conforto não é confortável. Deixa eu falar isso pra você. A zona de conforto, ela vai ser um lugar onde você não emprega muita habilidade, você não tem muito desafio. Isso é o que te afunda, né? E geralmente quem tá ali não fica confortável. O lugar onde as pessoas sentem conforto é onde elas sentem que estão produzindo, porque ela emprega um certo nível de habilidade e o nível de desafio não é tão alto. Então, alguns trabalhos que eles não são monótonos, né? Não são muito automáticos, que você tem que pensar, tem que conversar com pessoas, mas que você não precisa extrapolar, persuadir, eles tendem a ser esse conforto. São os tipos de atividades que às vezes as pessoas passam 15, 20, 25, 30 anos fazendo todo dia a mesma coisa do mesmo jeito. Quando você olha de fora aquilo te parece desesperador, mas é uma pessoa que até o semblante dela é caído, ela parece que nunca está para baixo, mas parece que nunca está para cima. Ela não emana, né, uma energia vital, um tônus vital, mas ela também não parece para baixo. É uma coisa que, pelo menos para mim, assim, sempre foi muito desesperadora, muito ruim de se observar. Aquela pessoa monotone, que não tem oscilação na voz, que você olha na testa dela, não tem nenhum enrugado, mas você olha aqui também não tem sorriso. É aquele olho de peixe morto mesmo, né? Então, essa é a verdadeira zona de conforto, e porque é onde, de fato, as pessoas estão confortáveis. E estar confortável é completamente destrutivo.
E é interessante porque às vezes a gente pensa nesses termos e as pessoas acham que ser ruim, algo ser ruim, estar mal ou ser destrutivo quer dizer que a pessoa está mal, está triste, está melancólica. E não é. Às vezes, quando a melancolia, quando a tristeza ela é bem empregada, ela é uma energia que tem a capacidade de desacelerar o seu pensamento e te ensinar muitas coisas. Tanto é que as pessoas que decidem transbordar depois de longos períodos de tristeza, melancolia, de desespero, são pessoas que atingem outras vidas, que transformam histórias. A gente vê isso em professores, a gente vê isso em políticos, a gente vê isso em ministros, né, pregadores, líderes religiosos, toda a classe de pessoas, atletas, uma série de personalidades diferentes que têm grandes histórias de superação. São pessoas que utilizaram o que elas aprenderam quando estavam lá embaixo e fazem isso para, canalizam essa energia para auxiliar outras pessoas. É um processo do transbordo. Então entenda o seguinte: tudo que é vivo, tudo que tem cérebro, tudo que respira e tudo que se move tem energia. O passo a passo é captar, converter e canalizar. CCC. Você capta, estando você consciente disso ou não. Quando você conversa com alguém, quando você interage com alguém, quando você entra no ambiente, você está captando energia, né? Quando você sobe em cima de um cavalo para cavalgar e você está com medo, ele tem aquela bomba hidráulica de sangue, ele sente as batidas do seu coração, vê que você está com medo e fala: fica tranquilo, é você que eu vou derrubar. Quem tem medo de um cachorro pode chegar com outras 70 pessoas que não têm. O cachorro vai naquele que tem medo. Porque tudo emana energia. Você vê um pangaré cavalgando e um manga larga, você vê que ele sabe qual que é a categoria que ele é pelo jeito que ele se porta. Então, entenda esse CCC. Você capta energia toda vez que você interage com outro ser que está vivo. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que converter e canalizar. Alguém xingou você, ela mandou uma energia que tá ruim, uma energia que tem ira. Capta, converte. É como se você pegasse um combustível que não dá no seu carro, vendesse e usasse o dinheiro para comprar aquele que vai no seu carro. Então alguém te deu aí 50 litros de álcool e o seu carro é gasolina. Tem gente que pega o álcool e joga fora. Aqueles que são espertos vão vender o álcool e mesmo que seja numa quantidade menor, vão transformar isso em gasolina. É o processo da conversão. Aí é só canalizar, é colocar no tanque e sair rodando. Tudo que as pessoas emanam para você, você pode e deve captar, converter. Esse é um processo que vai acontecer na sua mente. Quanto mais forte a sua mente estiver, mais centrada ela estiver, maior vai ser a sua capacidade de fazer essa conversão e mais rápido vai ser o processo de você canalizar, transformar aquilo em ações para você, que vão gerar resultado para você e que vão gerar transbordo e transformação para os outros. Tamo junto, até depois do fim.